Então, vamos falar do micro-ondas? Bom, micro-ondas. Sim, eu trouxe uma metáfora do micro-ondas. Você compra um micro-ondas novo. Hoje, o micro-ondas novo, ele tem... Olha, eu tive micro-ondas daquele de botão de girar ainda analógico, né? Mas hoje, você compra um micro-ondas. Eu comprei um recentemente, que o meu durou 20 anos. Gente, que coisa incrível o micro-ondas, não? Ah, Andréia, que sou de Santana do Riacho, de Minas Gerais. Urias, boa noite, Urias, da nossa região aqui, um grande secretário de Educação. Quanta honra. Pessoal, então, micro-ondas, você comprou um micro-ondas, tá? Vamos lá para a história do micro-ondas. Quero chegar, vamos ver se vocês acompanham comigo o meu pensamento. Você compra um micro-ondas e você vai ver quantos botões tem lá. Nossa, tem um monte de coisa. Você nem usa tudo aquilo, né? Mas tudo bem. Pega o manual, lê, entende como funciona aquele micro-ondas, né? E aí você sabe pôr o tempo, sabe ligar, desligar, sabe pôr ali para descongelar. Você aprende no manual a usar todo aquele micro-ondas. Você aprendeu tecnicamente a técnica do micro-ondas. Aí você usa o micro-ondas para esquentar água, só porque você não sabe fazer uma receita no micro-ondas. Adiantou? É isto que nós vamos conversar hoje sobre alfabetização. Comparando, você aprender a ler, tá? Você decodificar grafemas, entender que aquela letra tem aquele som e codificar o som. Quer dizer, entender que aquele som que você fala tem aquela letra para escrever. Uma coisa é ler, outra coisa é escrever. Essas duas situações, porque uma não existe sem a outra, ler e escrever, é realmente o sentido, o significado de alfabetização. Então, o que é alfabetizar? Essa pergunta eu pus muito em provas na faculdade para os meus alunos. O que é alfabetização? É você decodificar e codificar. Então, decodificar a letra, transformando em som, é ler, e codificar, quer dizer, o som, transformar em letra, que é escrever. Só que, se eu não souber usar as palavras corretamente, não souber escrever um texto, não souber ler para aprender algo, se eu não souber usar a língua, para que eu vou aprender a técnica da alfabetização? É a mesma comparação que eu estou fazendo no micro-ondas. Se você tem um micro-ondas só para esquentar água, você não vai gastar um dinheiro desse. Você aprende a técnica de apertar botões e usar o micro-ondas. Mas você tem a prática social do uso do micro-ondas? Então, vamos lá. Você sabe fazer um pudim, sabe aproveitar o micro-ondas para cozinhar os alimentos, para derreter queijos, fazer um lanche bem gostoso? Aí sim, então você sabe mais do que a técnica. Você sabe a técnica de ligar, desligar, por quanto tempo precisa. Você sabe quanto tempo precisa para esquentar seu prato de comida. Então, você já põe você tem a técnica e você sabe para que serve e sabe utilizar corretamente. Esse uso correto do micro-ondas é aproveitar a técnica para uso a seu benefício. É a prática social do uso do micro-ondas. E com a alfabetização que nós estamos comparando aqui? Se eu aprender a técnica da alfabetização, eu tenho que aprender junto a prática social da leitura e escrita, que é o letramento. Não tem uma coisa sem a outra. Por isso que tem tantas críticas ao ensino tradicional. Porque o ensino tradicional, ele partia de um princípio de que só ensinavam as técnicas. Só a parte técnica. Vamos ensinar a criança a ler e escrever? Então, vamos usar métodos e técnicas para ela ler e escrever. Não para ela usar. Ela só ia usar lá no final do ano, ou no outro ano, quando ela já estava, assim, já
tinha se apropriado de toda a técnica da leitura e da escrita. Com você deve ter sido assim, você, papai, mamãe, que está me ouvindo, deve ter aprendido, professores aprenderam a técnica, mas o uso adequado da língua não veio junto, não veio carregado de sentido e significado. Por isso que eu falo tanto do sentido e significado da alfabetização, o letramento. Mas só que não podemos excluir a técnica. Tem gente que está pensando, tem professores, às vezes, que eu já vi, que só acham importante o letramento, a prática social. Então, vamos lá. A prática social, sem a técnica, ela não vai aprender também. A gente está partindo daí do princípio que a criança, basta ela ter um contato com o meio ambiente, ter um ambiente alfabetizador, ter um ambiente que estimula, que tem toda a prática social, o uso da língua, e que ela daí vai se alfabetizar. Não, porque sem método, sem uma técnica para alfabetizar, também não vai funcionar o letramento. É como se você tivesse um micro-ondas, você ganhou um micro-ondas, mas você não aprendeu a apertar botão, não sabe para que serve aquela tecla, não sabe qual que você liga, e você sabe fazer, quer fazer um prato, uma coisa bem elaborada com o uso do micro-ondas, mas chega na hora de usar, você não sabe usar, você vai lá para a panela e não usa o micro-ondas. Então, o que adiantou ter a intenção, a prática social, mas não conhecer a técnica? A Magda Soares, inclusive, esse exemplo do micro-ondas é dela. Vou dar crédito a quem tem crédito aqui. Eu gosto muito de dizer, quando a gente está dizendo a fala de outro, professora Magda Soares, uma teórica da alfabetização brasileira da atualidade, que deu esse exemplo do micro-ondas. Eu nem achei outro melhor para explicar mais do que ela explicou com o uso do micro-ondas, com a comparação do micro-ondas. E ela, então, fala, não há alfabetização sem letramento e nem há letramento sem alfabetização com técnica, com estratégia. Por isso, então, aí vem a fala da Selma Kraft. Tá? O que eu costumo falar? Que toda atividade de sala de aula, ou a mamãe alfabetizadora, a mamãe que vai fazer a intervenção correta, a mediação correta, toda atividade ela tem que ser intencionalmente planejada e naturalmente executada. No curso Alfabetizar Brincando, o que eu ensino às mamães? A intenção, o planejamento da atividade, eu entrego pronto, eu já fiz. Aí eu entrego pronto numa sequência que deve ser obedecida, porque a intenção é o próprio método. Nós temos a intenção de chegar lá na alfabetização com a criança, mas tem que ser naturalmente executado. Aí vem o que eu acrescento, que eu acho bárbaro, e a própria Magda Soares também cita que o conhecimento atual sobre a psicologia da criança, a psicologia da aprendizagem, todo o conhecimento atual sobre a criança tem que ser respeitado no processo de ensinar essa técnica. Eu não vou ensinar a criança como ensino um adulto. Eu não vou ensinar a criança desrespeitando características próprias da infância. Então, eu tenho que somar a técnica com a característica da criança e, na hora de executar, olha, aí que vem a coisa mais gostosa, tem que ser brincante, tem que ser no lúdico, aí a gente vai brincar, vai se interagir. Nós vamos interagir com a criança de forma que ela produza o conhecimento que nós queremos, que ela chegue no resultado que é se apropriar desse sistema de leitura e escrita. Olha, isso é muito gostoso, isso é muito lindo. Eu acho que a gente tem que ter o maior respeito
ao conhecimento da criança. Na live de segunda-feira que eu fiz, eu falei de uma coisa, eu vou repetir um pedacinho aqui, olha, se você perdeu, vai lá. Ah, acho que não está ficando gravada as minhas lives, gente. Vamos lá. Então, acompanhe aqui quase diariamente, hein? Não está diariamente essa semana nem a outra, porque eu estou dando mais atenção lá no grupo das mamães. Eu coloquei assim, quanto que a experiência da criança tem que ser considerada, quanto que a gente promove que a criança tenha uma antecipação da leitura significativa, porque quando ela vivencia, eu receito sempre aqui, né, eu falo receita, faço de conta que eu sou, então, uma médica aqui, dando uma receita para você, um livro por dia, pelo menos, para a criança. Então, leia, pega um livrinho, estou com o chapeuzinho amarelo aqui. Eu adoro esse livro, eu indico, quem quiser comprar. Tem PDF, para comprar em PDF também, mas nós já até compramos, eu uso ele no curso Alfabetizar Brincando. Mas eu indico o papel também, é muito gostoso você pegar um livro, folhear com a criança, né? Mostrar a imagem, o texto, ler para a criança. Esse daqui é um livro do Chico Buarque, gente. Chico Buarque, nosso grande autor de música popular brasileira. E escreveu um livro para criança, se chama Chapeuzinho Amarelo. E ele trabalha o mesmo, ele está muito atualizado para essa questão das competências socioemocionais. Bom, não é disso que eu ia falar de um livro por dia, gente. Então, quando você tem um livro como esses livros gostosos de leitura boa, um livro por dia que você leia, basta para a criança ir assimilando, vivenciando, tendo a experiência da língua para chegar na evolução das hipóteses da leitura e da escrita. Então, eu coloquei hoje o tema da nossa live, as hipóteses da leitura escrita, porque falar de hipótese de leitura escrita sem fazer essa reflexão sobre letramento não tem sentido. Então, nós temos que pensar nas duas coisas. Não se aprende a ler sem uma intenção, sem técnica, sem método. Não se aprende a ler naturalmente. A criança não é uma coisa assim que aprende pela natureza, assim como ela se desenvolve por imitação. Imitação é uma grande força de ensino para a criança. Provocar que ela imite a gente é fantástico. Isso é uma forma de ensinar a criança. Então, vamos provocar a imitação através da leitura. Quando eu estou lendo e falo, mas é engraçado que, assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo, do medo, do medo de um dia encontrar um lobo. Quando eu leio, não é a mesma coisa que quando eu falo. Quando eu leio e a criança ouve você ler, ela sabe que da onde você está tirando e sabe que aquela leitura tem um outro sentido. Inclusive a conjugação verbal, a cultura do autor está aqui, né? A ideia do autor, enfim, nada substitui a leitura de um livro para a criança. É uma das experiências mais importantes para ensinar a ler e escrever, mais ricas de todas as habilidades que a gente pede que sejam desenvolvidas antes mesmo da criança alfabetizada ler, né? Da criança conseguir ler. Para ela levantar hipóteses sobre a leitura, mais ainda que ela tem que ter contato com esse mundo letrado. Tem que ter contato com o mundo escrito. E aí, sim, ela começa a passar por fases. Olha que lindo que eu vou falar agora. É demais, gente. Eu acho lindo mesmo. A criança passa pelas mesmas fases que a humanidade passou em milhares de anos, só que a criança passa por essas fases em 4 ou 5 anos. 6 anos, às vezes tem criança de 6 ou 7 anos para chegar na leitura escrita. Coisas que a humanidade demorou milhares de anos percorrendo. Vamos falar um pouco rapidinho sobre essas fases que a humanidade passou? Então, a humanidade, ela escrevia na caverna, né? Os primeiros desenhos,
rabiscava nas paredes da caverna, desde o homem da caverna, lá há milhares de anos antes de Cristo. O homem da caverna fazia registros, fazia um pauzinho para contar os animais, fazia registros de desenhos. Tem várias pesquisas sobre isso, mostrando os desenhos dos homens das cavernas. Então, ele queria contar lá que ele tinha matado um animal, um boi e uma vaca, naquele dia, e pescou 2 peixes. Ele desenhava tudo isso, um hominho ali, um boi, uma vaca e 2 peixes. Desenho na parede, contando o que ele queria expressar. Então, ele se expressava por escrito através do desenho. Isso é uma fase chamada pelos estudiosos de pictograma. Pictograma, que seriam as pinturas, os desenhos. Como que a criança começa a expressar-se? Pelos desenhos. Eu sou pesquisadora de desenho infantil há mais de 40 anos. Tenho assim, tem uma playlist sobre desenho infantil no meu canal. Procura lá, tem vários vídeos sobre desenho infantil, porque eu adoro falar sobre isso, acho fantástico a expressão que a criança começa a ter lá na garatuja, começa a se expressar pelo rabisco, e o que ela quer dizer que é aquele rabisco, eu explico isso lá nos vídeos, é demais. Então, a criança começa a se expressar e contar o que ela pensa através do desenho. Então, ela passa pela fase pictográfica também, de expressão da fala e do pensamento através do desenho. Aí ela evolui um pouco mais quando ela percebe as práticas sociais envolvendo leitura e escrita. E começa a pôr o próprio nome na folha do desenho, ela descobre a letra dela, ela descobre algumas palavras, o nome da mãe, o nome de algumas palavras que você começou a trabalhar, e ela começa a levantar a hipótese mental. Então, para se comunicar, a expressão tem que ser escrita, também pode ser escrita, além do desenho. Olha só. Só que a humanidade, sabe como eles faziam? Lá na época das cavernas, quando eles começaram a mudar o desenho, porque tinha coisas que eles não conseguiam mais desenhar nas paredes da caverna. Através de desenho, representar, por exemplo, a ideia de o sol está nascendo. Então, desenhava o sol, a montanha, e punha o sol nascendo na montanha, mas e daí? Podia ser o sol entardecendo. Eles começaram a mudar um pouco os desenhos para colocar ideias, e não mais somente desenhos. Aí, para a ideia, eles começavam a desenhar mais o sol, por exemplo, e o dado, pus um desenho aqui para a gente imitar, para a gente explicar. Um sol e um dado formava a palavra soldado, que antes desenhava um soldado. Daí, esse mesmo sol podia juntar com outro pedaço de outra palavra e de outra, que, através de 3 pedaços de palavras, eles começavam a distinguir o som. Então, passava ideias através de desenhos, mas a junção de desenhos para passar a ideia de uma terceira coisa que não era o que estava desenhado. Aqui, por exemplo, soldado, desenhado um sol e um dado, da palavra soldado. Mais para frente, desenha mais um quadradinho aqui, que seria o da e o do para soldado, considerando 3 sons para formar o ideograma pela sílaba, pelo som. E assim a humanidade foi evoluindo, passando do desenho para a ideia, ideograma. Então, a ideia passando para símbolos reduzidos. Para que ficar desenhando um sol inteirinho, um dado inteirinho? Vamos fazer somente um quadradinho. Vamos pôr um risco de pé, um risco deitado. Vamos juntar uma letra assim, tá? Que em torno de 1.500 anos, no ano de 1500 antes de Cristo, nasceu os primeiros alfabetos, né? Na Mesopotâmia, depois na Grécia Antiga, foi aprimorando as letras, foram surgindo aqueles símbolos que representavam agora sons.
O som, então, vem a fase fonética, os sons representados ali nos grafemas. Mas a humanidade percorreu milhares de anos para chegar nesse desenho de uma letra, de um grafema, através do som, de um fonema. Fonema e grafema. E a criança passa por isso também. Então, ela começa a desenhar algumas letras, e tem algumas que parecem letras, outras não. Ela faz certos rabiscos de letras e diz que escreveu alguma coisa. A garatuja da escrita. E aí ela acha que ela já escreveu. E lê, é capaz de ler o que ela escreveu. Se a criança tem essa experiência, ela está antecipando a escrita. Você enxergue isso como um grande avanço cognitivo. Um grande avanço cognitivo. Aí ela vai percebendo que as letras representam a fala. E aí ela começa a achar, na hipótese pré-silábica, né, já indo para a silábica, ela vem falando que cada letra representa um som. Então, uma palavra com 3 letras, ela consegue ler soldado, por exemplo. Então, hoje mesmo passei por uma experiência, o meu laboratório pedagógico aqui na Natim, né? Ele escrevendo uma palavra, ele queria escrever uma palavra que ele falava que não sabia, não sabia. Eu falei, mas escreva como você acha que é. Né? E ele escreveu 3 sílabas para a palavra, e não estou me recordando agora que palavra que a gente estava brincando ali. Era palhaço. Palhaço. Então, eu brinquei com ele de quantas partes tem? Tem 3, ele já que associou que tinha que ter 3 letras. Só que ele fez o pá, deu o P e o A, mais o A e mais o O, deu 4 letras, ele achou que ali não estava escrito palhaço, porque tinha passado o número de letras que ele tinha levantado a hipótese que teria. Se tinha que ter 3, como que ficou com 4 letras? Olha o conflito gostoso da gente provocar na cabeça da criança. Então, se seu filho está escrevendo assim, uma letra para cada som, ele está no período silábico. E isso é uma construção, não é um erro. Às vezes a criança escreve lá com A, E, põe um B, algumas letras soltas, uma para cada sílaba que ele fala. E você acha que está faltando letra. Na verdade, ele está crescendo a ideia dele. Se antes ele achava que podia pôr qualquer letra, agora ele começa a escolher a letra pelo som também. Que nem o pai, ele podia pôr só o A, ou só o P, se ele conhece o P. Enfim, são fases que a criança vai passando, e dessa fase silábica, ela vai acrescentar letras para chegar na fase alfabética, e usando a letra correta. Então, do pré-silábico até o alfabético, a criança passa rapidinho por hipóteses que a humanidade passou. E por que eu estou trazendo isso? Para que você entenda que isso não é um erro na escrita da criança, que a gente tem que estimular a criança ao uso social da escrita. Por isso eu comecei com micro-ondas, com a história do micro-ondas, para que você provoque sempre vivências com as palavras da criança, vivências e experiências para ela antecipar o pensamento de como é que se escreve. Como é que se escreve? Então, a tarefa que eu te dou hoje para esse feriado, para você brincar de alfabetizar em casa, brincar de alfabetizar, vamos brincar. Porque que tarefa eu vou dar para você? Que você questione a criança, principalmente aquela que está na fase bem inicial da alfabetização. A criança que está no nível pré-silábico, que está saindo do desenho e indo para a descoberta das letras. O que ela faz nesse período? Ela imagina que as coisas são desenhadas para ser comunicadas. Então, as coisas grandes, ela acha que tem que ter um monte de letra. E as coisas pequenas, ela acha que tem que pôr poucas letras, poucas. Então, faça um teste aí, dê para ela escrever, por exemplo, mesa. Uma coisa grande, mas que tem poucas letras. Você pede para ela, escreva mesa para mim.
E agora escreva computador. Olha, computador é uma coisa bem menor em relação à mesa, mas é uma palavra com mais letras. Você vai ver que se ela está no período pré-silábico, ela vai escrever mesa, um monte de letras, e computador com menos letras, porque o tamanho físico do objeto é menor. É interessante essa comparação, porque você avalia o pensamento da criança. E o que ela escreve? E deixe escrever do jeito que ela Se preocupe de querer colocar regras. As regras da técnica, ela tem que vir lá no alfabético. A criança alfabética, que já está indo para o final da alfabetização, a hipótese que ela levanta já é uma hipótese de escrever como se fala. E agora vem o conflito, estou lá no alfabético agora, gente. Criança que já está escrevendo quase que corretamente, mas escreve casa com Z, ela escreve o som do S, o som do X, ela confunde, enfim, J com G, todas as dificuldades da língua portuguesa, e nessa hora você pensa assim, nossa, ela só está escrevendo errado ainda. Não, pense assim, vamos pensar diferente, vamos virar nosso pensamento. Nós, mamães, papais, professores, tem que pensar assim, ela está em fase de construção da escrita ortográfica, porque a nossa língua, ela é alfabética, mas ela é ortográfica, isto é, nós representamos muitos sons diferentes na hora da escrita. A gente não escreve do jeito que a gente fala. Muitas palavras são escritas diferentes do jeito que a gente fala. E a criança vai perceber isso com técnicas apropriadas depois do primeiro ano do ensino fundamental. Antes disso, a criança está escrevendo casa com Z, lindo, lindo. Ela já está alfabética, mas não está ainda ortográfica. Vai chegar lá no ano seguinte. Não precisa você se apavorar, não vá ficar dando um monte de palavra casa para ela copiar, isso só atrapalha. Lembre que aprender a técnica sem a função social é usar o micro-ondas sem explorar tudo que ele pode te ajudar. É apertar botão e pôr lá dentro um copo de água para esquentar. Se você pode fazer muito mais, vamos fazer a criança vivenciar esse muito mais. Então, junto com essa tarefa de testar como a criança pensa a escrita, e aí, se você não souber avaliar, não tem problema. Conta para mim nos comentários desse vídeo, ou coloca um direct no Instagram, conta para mim, eu mando uma foto e me marca lá no seu stories, marca a Selma Cravo no seu stories, que eu vou repostar no meu. Vou adorar ver essa experiência. Você pede para ela escrever 2 palavras. Uma que seja o nome de um móvel, de uma coisa grande, carro, por exemplo, e outra você vai pedir uma palavra de algo bem pequenininho, mas que seja uma palavra grande. Como o exemplo clássico que a Emília Ferreiro fez, que é formiguinha e elefante. Não, elefante não. Elefante é uma palavra de muitas letras ainda. Formiguinha é uma casa. E carro, por exemplo. Carro tem poucas letras, mas é um objeto grande. E formiga é pequenininha, mas ela tem muitas letras. Então, a criança vai fazer o quê? Ela vai escrever formiguinha um pouquinho a letra. Pode ser, num período bem inicial, criança de 4 aninhos vai estar fazendo isso. E vai escrever carro, um monte de letras, porque carro é grande. Essa é a fase pré-silábica. E a fase silábica, ela vai escrever formiguinha, uma letra para cada sílaba. Por exemplo, for, escreve o F ou qualquer outra letra, né? Ou o, mi, guinha. 4 letras ela vai usar para formiguinha, ela está na fase silábica. Se ela usar a letra certa, tipo uma letra qualquer da sílaba, no for ela usa o F ou o R, ela está na fase silábica com valor sonoro. Esses nomes que eu estou falando, o professor está muito acostumado, a mãe não está acostumada, mas eu quero que você avalie como que seu filho pense, independente da fase que ele está.
Não é avaliar ele está nessa fase, não está nessa fase. É para você pensar que ele não está errando e que você, continuando brincando com as palavras, brinca de rima, brinca de poesia, brinca de música e lê livro de história. Isso proporciona, então, a prática social junto com a técnica que nós vamos te ensinando aqui nas lives, ou se você tiver com o curso na mão, você tem o passo a passo de como fazer seu filho ler. Em poucos dias ou alguns meses, se for uma criança muito nova, vai um pouquinho mais tempo. Mas a criança lê sem nem perceber que ela está lendo. É muito gostoso de ver isso, porque são técnicas que a gente usa e prática social. Não dá para a gente trabalhar nem só com a prática, nem só com a técnica. Por isso que eu critico a educação tradicional. Vamos achar a cartilha aqui. Oh, meu Deus, meu neto fez uma bagunça hoje aqui. Aquela cartilha tradicional do texto pobre, sem nenhuma conexão com a prática social da leitura e escrita. Aí não dá, né, gente? Fez sentido isso que eu estou falando, que eu estou explicando? Fez sentido para você ou eu estou falando um pouco técnico demais? Eu trouxe o micro-ondas aqui hoje, hein? Fizemos uma experiência de entender que técnica com o saber usar é que dá certo. Só uma coisa ou só a outra não funciona. E alfabetização e letramento precisam as duas coisas também.